Você posta vídeos no YouTube e sente que você não tá saindo do lugar, o problema pode não ser o seu conteúdo, mas sim a forma que você produz os seus vídeos. Por isso, existe um ciclo de 4 etapas que criadores que crescem no YouTube rápido usam sem perceber. Por isso, nesse vídeo, eu vou te mostrar exatamente como usar esse método para evoluir mais rápido em cada vídeo que você posta no YouTube. Vamos lá! Fala galera, o Hotmart aqui e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Hotmart Rico, onde eu sempre tento trazer as melhores dicas de criação de conteúdo na internet aqui pra você, beleza? Mas eu peço antes que você se inscreva no canal e deixe aquele like monstro, beleza? Vamos ajudar esse conteúdo aqui chegar pra mais pessoas. Na hora, valeu? Vamos lá. A ideia desse vídeo aqui surgiu quando eu tava conversando com um amigo contando como eu, o Hotmart, fiz pra passar na Universidade Federal e depois fiz mais de 5 dígitos, fiz 5 dígitos operando day trade, tá ligado? E agora eu tô crescendo meus canais no YouTube aplicando a mesma estrutura de aprendizado, que no caso ele virou, o meu amigo, né, ele virou e falou assim pra mim: rapaz, que porra é essa, louco? Como que tu faz pra aprender as coisas tão rápido assim? O rápido nem tanto, né, porque às vezes eu sumo aí por alguns meses, tá ligado? Mas eu volto só com resultado. Enfim, algo que eu utilizo para aprender a desenvolver as minhas habilidades em qualquer área que eu queira ter sucesso é uma estrutura de 4 etapas, rapaziada. E você pode aplicar isso aqui justamente para o YouTube, que nem eu, por exemplo, estou aplicando. A estrutura é estudar, aplicar, revisar, adaptar, tá ligado? Algo bem simples que funciona para a maioria das pessoas, mas elas não utilizam e por isso elas têm tanta dificuldade em aprender uma nova habilidade. Não subestime esse processo aqui não, viu, rapaziada? Porque eu passei numa universidade federal utilizando isso, tá ligado? E eu não era nem um pouco inteligente não, nem um pouco, mano. Cada uma dessas etapas faz parte de um processo de aprendizagem acelerada. A primeira etapa é justamente estudar, que no caso é absorver as informações relevantes sobre o assunto que você deseja aprender, seja por livros, aula presencial, vídeos, etc. Já já eu vou falar um pouco como eu adaptei todo esse processo para o YouTube, mas vamos lá. A segunda etapa é justamente você aplicar, é a fase onde você coloca em prática tudo aquilo que você acabou de estudar, tá ligado? Se você absorveu as informações lendo um livro, que tal explicar esse conteúdo repassando as informações para outra pessoa? Se no caso você, por exemplo, estudou, que tal você aplicar esse conteúdo, no caso tu vai fazer uma prova, que tal testar esse conteúdo que você estudou resolvendo algumas questões, tá ligado? Entende? Como que é o lance de aplicar o conteúdo que você estudou? Bem, vamos lá, a terceira etapa é justamente você revisar. É o momento que você relembra um pouco as informações que você absorveu na fase do estudo. Por exemplo, se você estudou um livro sobre um assunto, tenta colocar ele em prática, mas percebe que você tá enrolando demais para explicar as informações, que você tá esquecendo de algumas coisas no processo de explicação. Que tal você relembrar um pouco essas informações que você armazenou aqui na sua mente na etapa do estudo? Sacou? Então agora você já tá pegando aí ali de raciocínio do processo, né? A outra etapa é justamente o processo de adaptação, que é o momento onde você vai avaliar todo esse processo de aprendizado que você fez, ver o que mais funcionou e o que menos funcionou e ir melhorando esse processo, certo? Bem simples, né? Eu aplicava isso exatamente para estudar para o vestibular, mas a minha sacada foi entender que esse processo de aprendizagem acelerada, ele funciona para absolutamente tudo que você quiser aprender na sua vida, tá ligado? Se eu podia fazer isso para passar numa universidade, que tal aplicar esse mesmo processo para ganhar dinheiro na internet, tendo um negócio online? Os caminhos para se aplicar esse processo de aprendizagem são infinitos, tá ligado? Mas dão o mesmo trabalho, tá ligado? Tanto na universidade, quanto no YouTube, quanto para ganhar dinheiro, na bolsa de valores, enfim. Mas as recompensas, elas são bem diferentes. Então, como isso aqui ficaria para você montar um canal no YouTube? Bem, ficaria da seguinte maneira. Isso aqui é só um exemplo, tá ligado? Fase 1, a etapa do estudo, que no caso é você analisar muito bem os títulos, thumbnails, retenção, formato, ritmo, narrativa de vários canais que já tiveram sucesso para o canal que você deseja montar. Não é só você assistir passivamente aquele conteúdo, mas sim você assistir, estudar aquele conteúdo, já no caso, dissecando todas as informações. Isso aí é o que a gente chama de
estudo ativo, tá ligado? É você entender porque aquele conteúdo, ele tem sucesso, porque ele prende a atenção das pessoas, e é assim que você vai estudando para se tornar um youtuber profissional de verdade. E isso vai muito além de você, por exemplo, só assistir um vídeo de, manos, vamos montar um canal na internet e ao terminar de absorver as informações, você não anotar nada, que nem eu falei, isso aí é estudo passivo, que tu só absorve as informações e não anota nada. Mas aí também, né, louco? Porra, desse jeito é sacanagem. E esse é justamente o erro da maioria dos criadores de conteúdo iniciantes, que eles acham que só deles assistirem um vídeo de como montar um canal, eles não anotam nada, não colocam nada em prática. Só de assistir o vídeo eles já vão ter sucesso. Aí é complicado, né, paizão? Digamos que você fosse estudar um vídeo que já tem sucesso no nicho do canal que você quer montar. O que é que você poderia fazer? Análise de thumb e título, tá ligado? Entender qual foi a thumb e o título, os dois juntos, que geraram uma curiosidade, que fizeram uma promessa e que despertaram uma emoção. A outra coisa que você poderia fazer nesse mesmo vídeo seria justamente o mapeamento da retenção. Observar onde o vídeo ele prende mais atenção, menos atenção. Qual foi o roteiro que o cara escreveu para ter sucesso com aquele vídeo, qual foi o modelo de edição que ele utilizou, beleza? Então, outra coisa que você poderia também fazer é justamente identificar os padrões dos formatos da... Outro ponto que você poderia fazer também seria justamente identificar o padrão dos formatos, que no caso seria o quê? O storytelling, os cortes rápidos, o nível de humor, tá ligado? A autoridade que ele tem de frente para a câmera. Outro padrão também que você poderia estar estudando é justamente os ganchos que o cara utiliza, tanto na introdução, quanto, por exemplo, de uma parte para outra no vídeo. É um gancho sonoro, com aqueles rising, que no caso é o... Ou então, é uma música que ele utiliza, como ele inicia o vídeo na parte 1, na parte 2, na parte 3, enfim. Perfeito, mano. Aqui você não tá mais assistindo o vídeo só por assistir, tá ligado? Você tá fazendo quase que uma engenharia da atenção, estudando e desmontando todos os vídeos de sucesso que você está estudando aí para o seu canal. Quando você pega o vídeo que já performou bem, o objetivo não é consumir, e sim desmontar aquele vídeo, dissecar cada elemento ali, título, thumb, ritmo, cortes, foi responsável por fazer alguém ficar mais tempo assistindo aquele vídeo, tá ligado? Se você começar a entender isso, você para de depender da sorte para viralizar um vídeo no YouTube, tá ligado? Para de depender do algoritmo, de várias paradas que os iniciantes acreditam, e começa a ter um pouco mais de controle sobre o vídeo que você produz e entende como ele vai ser recepcionado pelo público, tá ligado? Como o algoritmo ele vai enviar esse conteúdo para cada pessoa assistir no seu canal. Então, a primeira coisa que eu comecei, a primeira coisa que eu comecei a estudar foi títulos e thumbnails, tá ligado? Elas são a porta de entrada. Você precisa se perguntar por que alguém clicaria nesse vídeo. Normalmente tem o quê? 3 gatilhos, que no caso é a curiosidade, que é algo incompleto, a promessa, que é um benefício claro, tá ligado? Ou a emoção, que geralmente a galera mais utiliza a emoção nas suas thumbnails, é aquela expressão de surpresa, tipo assim. Ou então uma cara de cansado, do tipo... Isso aqui tem muito na thumb do MrBeast, tá ligado? Se não tem pelo menos uma desses elementos aí numa thumbnail, ela já não vai performar tão bem assim, tá ligado? Isso seria que, digamos, algumas matérias que você deveria ir estudando, algumas disciplinas, digamos assim, né? Beleza. Cada nicho tem os seus próprios modelos de títulos, modelos de thumb, as variações disso tudo são infinitas, tá ligado? E você pode começar a estudar tudo isso e organizar de acordo com o canal que você está montando. Depois entraria o quê? As disciplinas para você estudar, que no caso seria retenção, vamos colocar mais ou menos assim, né? Que é onde a maioria erra. Não adianta clicar e sair em 10 segundos, tá ligado? Aqui você analisa o que? O comportamento real das pessoas. Onde as pessoas pararam de assistir, onde as pessoas mais ficaram. O que é que eu mostrei nesse trecho que as pessoas mais ficaram nesse vídeo, sacou? Estudando isso aqui, você começa a enxergar certos padrões nos vídeos que você produz pra internet. E você começa a enxergar isso nos vídeos de outros criadores também, tá ligado? E é nessa matéria de estudo de retenção que você começa a olhar alguns determinados padrões, como por exemplo, storytelling, cortes dinâmicos, edições dinâmicas, palavras no centro da tela, tá ligado? Palavras,
não é palavras, aquele zoom out, zoom in, tá ligado? Que eles fazem aqueles cortes. Então são vários padrões que tu vai entendendo e estruturando para prender mais a atenção do público no teu canal. E agora outra disciplina que você poderia estar estudando também seria no que? No caso, seria quebra de padrão e ganchos, tá ligado? Os primeiros segundos é o que define tudo no vídeo. Criadores que crescem muito rápido, eles conseguem abrir esses loopings, que no caso é esse gancho, e aí eles criam aquela curiosidade e fazem a pessoa cada vez mais ficar assistindo o canal, sacou? E durante o vídeo eles continuam renovando esses loopings de atenção, esses ganchos para fazer a pessoa ficar até o final, seja com novas perguntas, mudança no ritmo dos vídeos ou uma promessa que vai sendo construída, tá ligado? No fim, estudar é sobre isso, parar de assistir os vídeos como espectador e começar a enxergar criar conteúdo como algo mais estratégico. Então seriam essas as principais disciplinas que você poderia ir estudando: título e thumbnail, retenção, padrões de formatos, ganchos, enfim. Isso aqui é só um rascunho, tá ligado? Do que você poderia estar estudando. Até porque eu tô falando o processo de aprendizado e ainda o exemplo para você ir aplicando isso no YouTube. Então, deixa o like nesse canal aqui. Deixa o like não, né? Se inscreve. Enfim, se inscreve nesse canal, deixa o like no vídeo. Falei certo agora, tá ligado? Rapaziada, eu nunca vi ninguém falando sobre isso aí no YouTube. Até porque eu já procurei pra porra isso aqui, né? Porque se eu tivesse uma estrutura dessa aqui, seria muito mais fácil de eu me organizar pra estudar e entender como criar conteúdo pra internet. Já vi aí que eu me empolguei, né? Parte 2, que no caso é aplicar um conteúdo. Você transformar agora o que você estudou em um vídeo. Você grava testando os ganchos, a estrutura, a edição, tá ligado? Aqui não pode travar na perfeição. Isso aqui é importante pra caramba, né? Porque tu tem que focar muito mais em executar e depois analisar esses resultados do que simplesmente tentar aplicar tudo que tu estudou em um único vídeo, numa única vez. Não, mas agora que eu estudei, porra, eu vou fazer o vídeo mais perfeito do planeta. Me empolguei, né? Mas assim também não, né? Pô, já é o 10º vídeo aqui que eu tô gravando hoje. Eu tô aqui muito louco. Eu tô aqui muito louco, rapaziada. Mas, pô, mano, não é assim que funciona, tá ligado? Tu vai começar estudando lá, por exemplo, o lance do roteiro, de ter o storytelling. Depois tu vai criar os teus roteiros baseado no que mais funciona para o teu canal. Você vai adaptando essa estrutura com o passar do tempo, tá ligado? Você vai o quê? Testar novos ganchos diferentes. Ah, os primeiros 3 a 10 segundos com uma força total no seu vídeo. Ah, mano, eu botei a thumb do vídeo assim, então, que tal eu repetir um take o mais próximo possível na introdução dos 5 segundos do meu vídeo? Ah, o título é X, que tal eu repetir algo mais próximo possível desse título já nos primeiros 5 segundos? Sacou? Quando você entra na fase de aplicar, é sobre você colocar aquilo que você estudou em prática no mundo real. Esse é o momento onde você vai testar os seus conhecimentos. E a maioria acaba justamente nessa parte, tá ligado? Se você erra em alguma parte do processo, só significa que você achou uma maneira de não fazer aquilo. E à medida que você conserta esse erro na etapa de aplicar o seu conteúdo, colocar em prática, tá ligado? Nos vídeos que você produz, você vai entendendo o que mais vai funcionando. Você pega tudo que você analisou, título, formato, ritmo, e transforma em um vídeo. E aqui é um detalhe muito importante, você não tá criando nada do zero, tá ligado? Você tá adaptando aquilo que mais funcionou, aqueles padrões que você estudou, que mais funcionaram em canais de sucesso, para o vídeo que você tá produzindo. Você vai de fato testar, tá ligado? Começa pelos roteiros, o segredo é simples, não inventa demais, tá ligado? Se tipo, uma estrutura já prende a atenção num vídeo de sucesso, exemplo, problema, tensão, solução, você usa isso a seu favor. A diferença é que vai estar na forma de você se comunicar, tá ligado? No seu estilo, na sua energia, ou seja, você vai estar copiando a lógica do que você estudou, que funcionou, não o conteúdo do criador em si que você analisou, entende? Pegou a linha de raciocínio? Eu vou te dar um exemplo para ficar mais claro. Digamos que você estudou títulos e thumbnails na disciplina lá que eu te passei, tá ligado? Você viu que pro seu nicho, o conteúdo que mais performa, o conteúdo que mais funciona é uma thumbnail com uma expressão de surpresa e cores contrastando entre si. Nada de palavras na capa, nada de palavras na thumbnail, tá ligado? Somente a imagem. Digamos que foi uma expressão do tipo:
e umas cores contrastando, por exemplo, uma camisa azul, aquele azul ciano, um fundo amarelo, enfim. Já o título que mais performa, são os títulos com 5 palavras. A palavra primeira é o número, tá ligado? A outra palavra é um SEO e mais uma palavra-chave que no caso é uma palavra de curiosidade. Essa é a estrutura do vídeo que mais performa nesse nicho de exemplo. Então você cria um vídeo nesses moldes. Você não tá praticando o quê? O que você acabou de estudar. Agora vem a parte 3, que no caso é o quê? Você revisar aquilo que você estudou. Essa etapa aqui é que separa quem acha o que funciona de quem sabe o que realmente funciona. Depois que o vídeo vai ao ar, ele vira praticamente um experimento, tá ligado? Um laboratório em tempo real, para você entender o que mais tá funcionando, que menos tá funcionando. Não importa o que você achou do vídeo. Achou? O criador de conteúdo não deve achar nada, tá ligado? Deve olhar as métricas do YouTube para entender o que mais funcionou, o que menos funcionou. E se você aprende a ler isso, você começa a evoluir muito, mas muito rápido. O primeiro ponto é o CTR, que no caso é a taxa de cliques. Aqui você descobre se o vídeo, o título e a thumb, eles estão fazendo o trabalho deles. Se o CTR tá baixo, o problema não é o conteúdo, é a embalagem. Ou seja, talvez aquele título e aquela thumb, eles não casaram entre si, gerando curiosidade o suficiente para fazer uma pessoa clicar e querer assistir o vídeo. Antes mesmo de mexer no vídeo, antes mesmo dela chegar para assistir o vídeo, ela já o quê? Não fez nada para assistir o vídeo. Até gravei aqui, mas eu voltei. Então depois vem o que? A retenção, que mostra o tempo que as pessoas elas ficam ou não no seu vídeo. Isso revela o que? Se o conteúdo ele prendeu realmente a atenção. Se um vídeo, por exemplo, ele tem muitos cliques, as pessoas gostaram bastante da thumb e do título do vídeo. Então elas estão curiosas para saber o que que tem naquele conteúdo. Significa que a galera tá tendo bastante curiosidade para assistir. Mas se a retenção ela cai muito rápido, que é essa curva aí que deve estar em algum lugar da tela, tá ligado? O YouTube entende que não vale a pena o quê? Recomendar esse vídeo para as pessoas. E isso aqui é o ponto mais valioso desse gráfico de retenção, porque a gente vai ver nos momentos de queda, tá ligado? A gente vai vendo se a nossa explicação ela demorou demais, se foi um trecho muito chato pra galera assistir no vídeo, se tem quebra de expectativa ou não, tá ligado? Esses pontos, eles mostram com precisão o que você precisa ir melhorando, tanto no seu roteiro, quanto, por exemplo, na sua edição, para ajudar o vídeo a ter uma boa retenção do público. Agora vem a quarta parte do processo, que no caso é adaptar. Agora você entra na etapa que realmente acelera o crescimento, que no caso é adaptar. Você para de repetir o erro e começa a construir um background, no caso, um relatório do que mais funciona para o canal que você tá criando conteúdo, tá ligado? Com base nos dados que você testou no seu próprio canal. Você não grava o próximo vídeo do mesmo jeito, tá ligado? Você vai corrigindo de um vídeo pro outro, de um vídeo pro outro, de um vídeo pro outro, tá ligado? Se a thumb e o título que você estudou e depois aplicou em um vídeo no seu canal não deu certo, então você pode o quê? Consertar, que no caso é alterar o título e a thumb. Você alterou e deu lá um tempo de 1, 2 semanas e a taxa de CTR, que no caso é a taxa de cliques na thumbnail, ela aumentou, você o quê? Tá melhorando esse processo, tá ligado? Você começa a entender um certo padrão no seu canal. No próximo vídeo já começa dessa maneira aí, com a maneira mais próxima possível desse outro vídeo, tá ligado? Tipo assim, mano, fui testar lá, não deu certo, melhorei. Tu já pega essa informação e tenta adaptar pro próximo vídeo que tu for produzir. Se a retenção ela tá muito baixa, ou seja, o teu vídeo ele tá muito chato, as pessoas não estão querendo saber muito sobre aquelas informações, talvez tu esteja enrolando muito no teu vídeo. No próximo vídeo que tu for produzir, tu já vai melhorando isso, tu já vai cortando as partes que tu pode achar mais chata com base na experiência do vídeo anterior, sacou? Claro que todo vídeo é diferente do outro, mas o processo de evolução ele é contínuo. Adaptar justamente sobre isso. Cada vídeo deixa de ser uma tentativa aleatória e vira praticamente um passo de evolução calculado, que você vai o quê? Melhorando. E isso, rapaziada, é um processo infinito. Estudar, aplicar, revisar, adaptar. Sempre, tá ligado? Me diz aí nos comentários se você gosta desse tipo de conteúdo um pouco mais aprofundado sobre YouTube, sobre criação de conteúdo na internet. Claro, existem diferentes formas de você fazer tudo isso, de você estudar, quais disciplinas estudar, como aplicar, como revisar, como adaptar uma peça por outra, tá ligado? Desde modelos de título, modelo de thumbnail, modelo de roteiro, modelo de edição, enfim. Depois que você entende tudo isso e como isso vai funcionando pro seu canal, é o momento de você delegar as tarefas, tá ligado? Para um editor, contratar pessoas e por aí vai, tá ligado? Eu sou o Hotmart Rico e espero que você tenha gostado. Valeu!